Pois é. José do Egito não é nada disso que você está pensando. E olha só, aqui é mais um papo. E aí, Cezão, seja bem-vindo. Esse canal tá aqui de modo despretensioso para a gente bater papo, aprender um tanto mais sobre as coisas que a gente vê acontecendo por aí e como a fé cristã ela faz parte do meu dia a dia, é por isso que sempre tem esse material, seja ele bíblico, pastoral ou teológico. É, não é exatamente a mesma coisa, mas ele sempre está aparecendo por aqui. E você é um convidado a participar comigo. Como é que você pode me ajudar? Você pode curtir já, você pode se inscrever no canal e você pode compartilhar com seus amigos. Esse assunto de José do Egito é um assunto que todo mundo que faz parte da esfera cristã já ouviu falar e é muito legal ter esse parecer que eu estou apresentando para vocês. Não é nada inédito, não fui eu que inventei isso, não fui eu o único a chegar nessa conclusão, outros muitos também já chegaram, tá? Então é bacana poder conversar com gente que concorda e discorda, e você tem o espaço aqui nos comentários para concordar ou para discordar. Tá bom? E por que José do Egito não é isso que você pensa? É porque quando a gente fala de José do Egito, todo mundo vai pensar a mesma coisa. Sonhos. Todo mundo vai pensar em sonhos. Então, pregação do texto de José do Egito geralmente olha, os sonhos que Deus colocou na sua vida, os sonhos que você tem, não compartilhe eles com todo mundo, porque as pessoas não vão conseguir entender. Porque afinal, quando José do Egito compartilhou os sonhos dele com a família não soube entender. Olha, vai ter gente que vai fazer de tudo para boicotar o teu sonho, hein? Porque os irmãos venderam José do Egito como escravo. E olha, o teu sonho vai fazer você pagar um preço, hein? Que é você ser escravo na casa de Potifar, assim como José do Egito foi. E olha, mas os teus sonhos e a revelação do seu sonho você vai dar a volta por cima e se tornar o governador do Egito, assim como José do Egito se tornou. E é muita cintura nessa ideia, é muito remeleixo, cara. É muito contorcionismo para pensar desse jeito, porque o texto é muito claro naquilo que ele se propõe. E José do Egito não fala sobre os nossos sonhos. Olha só. José do Egito não fala sobre sonhos, projetos, metas, desejos, visão de futuro, assim, no sentido de coisas que eu quero ver daqui a um tempo. José do Egito traz outras coisas na sua baila e é sobre isso que a gente vai falar aqui, tá bom? Olha só que interessante. Quanto tempo José levou do primeiro sonho até ser vendido como escravo? E você lembra do primeiro sonho, tá lá, Gênesis 35, do 5 ao 8, quando ele tem uma visão, então, de feixes de trigo que se dobram para ele. Depois ele vai ter um outro sonho ali, 3 versículos depois, em que os astros, o sol, a lua, se ajoelham diante dele. E vamos lá. Desse tempo até ele ser vendido como escravo, a Bíblia não deixa isso claro, mas faz sentido de não levar muito tempo. Alguns acreditam que são coisas de algumas semanas no máximo, mas o texto deixa implícito que foi algo meio rápido para acontecer. Agora, olha que outra curiosidade interessante. Quanto tempo levou, tá, de José ter sido vendido até ele se tornar governador do Egito, que são 2 eventos muito importantes, quando ele sai de casa e de quando ele vence, né, na história. São 13 anos, tá? Porque quando José tinha 17 anos quando ele foi vendido e ele se torna governador do Egito com 30 anos, certo? Olha que bacana. Então são 13 anos de espaço na história aonde acontece o seguinte: escravo na casa de Potifar, falsa acusação, porque a patifona dá em cima dele, ele dá aquele não quero, ele toma, ele é então castigado por Potifar, mas Potifar, que gostava muito dele, prefere não matá-lo, mas jogá-lo na prisão. A prisão em si, ele revela o sonho do copeiro e o sonho do padeiro, e o copeiro se restabelece junto a Faraó e esquece dele. Aí vão passando anos de silêncio divino.
nenhum sonho mais e nenhuma explicação de Deus mais, até que o faraó o chama. Então esse é o espaço de tempo, e esses são os eventos no espaço de tempo. Vamos lá, que interessante, eu tenho aqui um resumo bacana para você. José sonha com feixes, lá no começo. O resultado é, os seus irmãos o odeiam. José sonha com os astros. O resultado é, Jacó fica preocupado e fica inquieto. Terceiro, a interpretação do sonho do copeiro. A videira, que é o sonho do copeiro, e a restauração é o resultado. Em quarto, o padeiro sonha com os cestos e os corvos que vêm comer o resto do cesto na cabeça dele. Resultado, execução. O próximo evento é o sonho de Faraó, que sonha com as vacas gordas e magras, as espigas saudáveis e as espigas doentes. E o resultado é a ascensão de José ao governo. Esses são os eventos que tem sonho na história de José do Egito. Quando você pega a história inteira, você vê até que não é uma quantidade de sonhos avassaladores ou que revelam tudo, mas são pontuais para demonstrar o caminho cujo qual a história está tomando, tá certo? Olha que interessante. Os sonhos na história de José do Egito, eles não revelam, eles não representam a ideia de sonho que é pregada usando esse texto. José não teve sonhos segundo o próprio coração, no sentido de meus sonhos são o que eu quero ver realizado. Por exemplo, você tem sonho de casar, você tem sonho de comprar uma casa, você tem sonho de ter um trabalho melhor, você tem sonho de ter filhos, você tem sonho de ter ministério, você tem sonhos de ser um pastor de uma igreja grande, você tem sonho de ser um músico, um compositor, um cantor, sabe, conhecido no meio que você atua. Legal, são sonhos, são válidos, são seus. Não despreze. Vá atrás, batalhe por eles, mas não é disso. Não dá para pregar José do Egito e falar desses sonhos, porque esses sonhos não representam os sonhos de José do Egito. Os sonhos de José foram revelações do que ia acontecer. Ele não sabia o que era. Ele não sabia o que significava. E bem mais tarde, ele não sonhou mais, pelo menos não nesse sentido, e o que veio sobre ele foi a capacidade de interpretar os sonhos alheios. Então, se você for pegar a relação de José do Egito com sonhos, tem muito mais a ver com um dom espiritual que se manifesta ali, como o dom da profecia, da revelação, de interpretação, porque foi um modo em que Deus usou para falar com José sobre coisas importantes. Nenhum dos sonhos de José, ou do padeiro, ou do copeiro, tinha a ver com projetos, desejos, metas, crescimento, ministério. Deus colocou no meu sonho que eu vou ser rico. Deus colocou no meu sonho que eu vou ter 18 netos. Deus colocou em mim um sonho. Não é disso. Porque os sonhos que Deus coloca em José não são sonhos que provocam nele um desejo por ver aquilo acontecer e faz com que ele tenha uma atitude proativa. Apesar de José do Egito ter se tornado governador de uma nação, a maior de sua época, ele nunca almejou isso. Você não vê na história de José do Egito ele falando para os amigos: olha, um dia Deus colocou no meu coração, eu vou me tornar o governador do Egito. Não é essa fala. César, tem alguma coisa errada de eu sonhar com ter um ministério frutífero, ter uma família boa? Não tem nada errado. Sonhe, batalhe, olhe por isso, vá em frente e faça. Mas José do Egito não fala sobre isso, e usar o texto para falar sobre isso é uma certa manipulação, é um jogo de cintura muito, muito elástico para você dizer que isso comporta. José do Egito, ele apenas viu imagens em seus sonhos enquanto dormia. E elas eram um sinal de Deus sobre aquilo que haveria de acontecer. E importante, José não sabia o que era. Então a gente tem que tomar cuidado com pregações temáticas que fazem um contorcionismo para nos falar aquilo que o texto não fala e que claramente não é o foco da mensagem. Porque sonhos na história de José não é o foco da mensagem.
Eu posso te dar alguns focos de mensagem possíveis em José do Egito aqui para você ver. Se você conhece a história, você vai entender do que eu estou falando. Vamos lá. Um primeiro tema que eu daria sobre José do Egito é o plano de Deus por trás da humanidade. Porque Deus revela para José que ele vai cuidar dos hebreus e eventos múltiplos, diversos e catastróficos acontecem na história de José, e no final das contas José é o canal pelo qual Deus usa para abençoar os hebreus. Então, ou seja, o plano de Deus corre em bastidor do que corre a história de José. Um segundo ponto é a fidelidade de José. Por causa do sonho? Não, a fidelidade de José, vivendo a vida mesmo quando tudo ia mal, ele se manteve firme. Ele não adorou outros deuses, ele não se dobrou à investida da Patifona, a mulher de Potifar, e ele foi fiel. Um terceiro é que Deus não deixa os seus eleitos confundidos e sempre tem uma solução. De modo que, no final das contas, na história de José, ele é honrado e toda a sua história faz sentido. Um quarto ponto seria a perseverança de José em não se desviar do seu caráter. Olha quanta pregação boa dá aí. A quinta, olha que interessante. O perdão de José aos irmãos traidores. José perdoa os irmãos que o venderam. E, inclusive, os alimenta, os acolhe. E outra é o Deus que sempre provê para aqueles que são seus, ainda que a circunstância seja desfavorável. Então olha que interessante, são 6 temas e com certeza dá para desenvolver mais temas que não tem nada a ver com o sonho, porque o grande centro da mensagem de José do Egito não são sonhos. Os sonhos foram apenas o modo que Deus usou para manifestar a sua glória, se revelar, mostrar que o seu plano teria um fim, uma finalidade. Olha que interessante, se você discorda de mim, você é bem-vindo também, tá tudo certo. Mas se você discorda de mim, coloca aqui embaixo quais foram os esforços de José para que os sonhos se realizassem. Me mostra uma oração de José: Senhor, realiza os teus sonhos em mim. Os sonhos que o Senhor colocou no meu coração, realiza, Senhor. Me mostra essa oração de José. Me mostra José lá medindo as construções que ele fez para Potifar. Me mostra ele servindo Potifar e dizendo: eu já estou aqui como servo, eu já estou aqui como cauda, mas um dia o Senhor me colocará como cabeça. Te kalaichova labatacai, dá glória. Me mostra isso. Não tem. Você não consegue mostrar. Isso tudo é contorcionismo temático, mas o texto não fala disso. O texto fala de um homem que foi obediente, mesmo fora do seu arraial. O texto fala de alguém da promessa, da linhagem da promessa, que honrou ser filho de Abraão, ser filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Alguém que honrou ao Senhor, mesmo estando no lugar onde o nome do Senhor não era louvado. Ou seja, um crente que é mais crente fora da igreja do que dentro da igreja. Eu sei que isso é controverso, mas existem. José do Egito é um exemplo desse, que foi retirado do seu ambiente confortável, do seu ambiente do culto, do povo do seu Deus, e levou o seu Deus aos povos por onde ele foi. Esse é o exemplo de alguém que é fiel à palavra, que é fiel ao chamado, mas cujos sonhos são um detalhe na sua história e não são um tema central. José não estava na casa de Potifar, tentando escapar da mulher de Potifar, a Patifona, pensando: vou me segurar, porque os sonhos de Deus vão se realizar para mim, eita glória. Eu não vou cair nesse pecado, eu vou prevalecer e vou receber a minha promessa. Não acontece isso na história de José. Essa não é a expectativa dele. Não há isso. Se você colocar isso na história, isso aí é acrescentar vosso, é teu. Mas a história não fala disso. O relato de José do Egito é um convite à fé e a saber que, independente daquilo que eu vejo, eu não ando por vista. Meu Deus tem um plano anterior a mim, mais importante do que eu, maior do que eu. E aquilo que eu tenho passado e eu não tenha provocado e não é consequência do meu pecado, aquilo que eu tenho passado nada mais é do que detalhes do plano de Deus, aonde ele vai revelar a sua glória por trás disso tudo.
Pregar sobre sonhos, projetos, desejos, avanços, metas, ministério, usando José do Egito, ainda que não seja errado e nem que seja feita nenhuma heresia no púlpito, é de longe o melhor aproveitamento do texto. Não é o melhor aproveitamento do texto, porque o texto ensina muitas coisas, como eu citei naqueles 6 temas lá atrás, nesse mesmo vídeo. Então não é disso, não é sobre sonhos que José do Egito fala. Sonhos são um modo que Deus usou para falar. Confiar que Deus tem a nossa vida na palma de sua mão, indo por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, independente do que me aconteça, é a melhor forma de entender José do Egito. Receber de Deus a sua revelação, seja por sonho, por visão, por palavra, por leitura da Bíblia, simples. Faz parte da vida daqueles que amam a presença de Deus. Mas se apegar ao mote da revelação, ao sonho, vai me distrair do que de fato Deus quer que eu realmente entenda na história de José do Egito. Em José do Egito, os sonhos são o modo como Deus revela a sua grandeza, o seu poder, o seu controle e a sua soberania na história. Mesmo quando o maior império do mundo vier contra nós, Deus vai nos dar um jeito de nos avisar de que o plano é dele, a história é dele. Como diz Jesus lá no Apocalipse, nas minhas mãos estão as 7 estrelas. Eu tenho as chaves da morte, do inferno. Tá na mão de Jesus. Ele tem o governo da história. É isso que significa. Então, a revelação, os sinais que Deus entrega para José nos sonhos, e depois o talento que Deus dá a ele, o dom que Deus dá a ele para traduzir os sonhos dos outros, dos demais. Isso de longe é o centro da história. É a história de um Deus maior que os eventos da vida. José do Egito nos mostra um Deus que costura o seu plano nas incongruências da história humana. Assim como Davi, no vídeo que eu fiz outro dia, em que Deus faz de Davi o homem segundo o coração de Deus, independente de Davi. É a mesma coisa do José do Egito. Deus faz a sua vontade na história, independente dos eventos, dos microeventos, das desavenças, das questões, das barbáries, da maldade do homem. Isso que é o mote, esse que é o centro. Então, não viaje. José do Egito é bem diferente do que você entendeu até hoje. Se você entendeu o que eu quero dizer aqui, lembrando, não é uma crítica a quem pensa diferente, fique à vontade. É só um segundo modo de olhar para as coisas. Talvez o meu modo de olhar para isso não seja o mais correto, mas eu acredito que tenha algo, com certeza, pode servir para você, tá bom? Olhar para José do Egito como sonhos é limitar a grandeza de Deus ao pensamento humano. Olhar para José do Egito como a soberania de Deus é entender a mão de Deus em tudo na história. Então, assim, eu te convido a curtir esse vídeo, se inscrever e te agradeço por ter ficado até o final. Você que ficou, mandou uma mensagem aqui dizendo gostei, ou se você não gostou, dizendo que não gostou. Eu não vou cancelar os comentários de ninguém, tá tudo ótimo. Deus te abençoe, um grande abraço, até mais, valeu, tchau, tchau.